Então, pessoal, já que nós encerramos, o ciclo básico de ferramentas, de recursos do Proteus para captura de esquemático e elaboração de layout de placa de circuito impresso, lembrando que nessa primeira etapa a gente fez o projeto de um contadorzinho, um contador de 0 a 99, e passou por várias etapas. A gente passou pela etapa de testar e selecionar os componentes, simular o esquemático, claro que essa simulação inicial foi em nível de eletrônica digital, já que nós utilizamos recursos ali de componentes de eletrônica digital, e logo em seguida a gente alterou o esquemático e fez um layout para mostrar os recursos de ponta a ponta, da ideia até o desenvolvimento de um produto. Agora a gente vai voltar um pouquinho, dar um passo atrás e mostrar as ferramentas de simulação do esquemático mais voltadas para a eletrônica analógica, ou recursos de simulação que nos permitam ver as tensões, correntes do circuito e que também são muito pertinentes na elaboração de um projeto, mesmo que seja um projeto de um produto digital, tá certo? Então, nesse momento, a gente aqui inicia uma nova janela do Proteus, eu tenho aqui, fui direto na opção de captura de esquemático, estou aqui com a janela do Proteus do zero, eu não comecei um projeto lá em arquivo, projeto e tudo mais, porque a minha ideia aqui, é que essa aula ela vai ser toda contida, toda contemplada no esquemático, já que a gente vai falar de simulação. Bom, o que eu vou fazer primeiro? Vamos montar um circuito bem simples, que é um circuito resistivo, um divisor resistivo. Então a gente vem aqui no modo componente, abrindo a aba componente do Proteus. Deixa eu ver aqui. Opa. A gente vem aqui na letrinha P, para a gente pegar o componente que a gente quer. E vamos lá, vamos primeiro pegar os resistores. A gente pode usar a nossa palavrinha-chave, min-res, e escolher um valor, Lembrando que quando eu coloco min-res, eu já estou referindo ao resistor mais comum, que é aquele de 1/4 a 1/8 de watt. E aí tem os valores associados ao modelo. Eu recomendo sempre usar esse daqui, porque daí o código já remete ao valor da resistência quando eu vou fazer uma placa. Nesse meu projeto, eu usaria direto a palavra reservada resistor, que, claro, existem vários componentes que têm essa palavrinha-chave, essa keyword, mas um dos componentes, está aqui no meio, aqui, ó, ele está numa biblioteca chamada ASIM DLS, que são elementos de simulação primitivos. É um resistor primitivo, analógico. Tá? Por que eu vou pegar esse componente, pessoal? Ele não tem nem encapsulamento, mas o legal é que ele não está associado a nenhum valor de resistência. E por que isso é importante? Num projeto, vai que vocês selecionam lá um resistor de 10K. Começam a simular com esse resistor de 10K. E ao longo do projeto, durante a simulação e tal, vocês percebem, até pela própria simulação, que o valor correto deveria ser 20K. O que a gente faz nesse caso? Vocês poderiam ir lá e alterar o valor da resistência no componente. Se vocês fazem isso, o Proteus vai interpretar ele com um novo valor de 20K, mas o nome dele continuaria sendo remetido ao resistor de 10K. Certo? Então, eu pegaria lá o resistor min-res 10K. Esse componente min-res 10K, para efeitos de, num futuro, gerar uma lista de compra de componentes, ele é um resistor de 10K. Se ao longo do processo você alterou o valor dele para 20K, não trocou ele efetivamente por um resistor chamado min-res 20K, ele até pode simular como um resistor de 20K, mas ele continua sendo um resistor de 10K para o teu projeto. Então, às vezes a gente altera um min-res desse, e aí só lá na frente, quando a placa já veio montada, é que a gente percebe o erro. Para evitar isso, o que eu sugiro? Se eu só estou simulando a parte analógica, para não cometer esse deslize, eu uso o resistor. É o primitivo, ele não tem, a princípio, nenhum valor em seu nome atribuído, embora ele sim tenha um valor inicial ali de 10K, mas ele é um valor que pode ser alterado e não significa que todo resistor é 10K. Ele é puramente um resistor, tá certo? É o primeiro componente, eu coloquei aqui, ó, então o nome dele, o device é resistor. A gente vai agora pegar uma fonte, E aí uma fonte pode ser, se eu botar aqui source, eu vou ter várias fontes aqui, ó, tá vendo? Vários recursos de fontes. Alguns deles estão na biblioteca aqui, ó, de simulação de primitivos, tá? Todos esses daqui, ó. Eles estão, na verdade, na biblioteca Active, que é uma biblioteca em que tem componentes que podem ser animados,
e também na biblioteca de simuladores primitivos. Qualquer uma dessas daqui eu recomendaria, né, como uma boa fonte para pegar os componentes. A gente vai pegar então um gerador de tensão positivo. Se for na biblioteca Active, seria a bateria. Se for na biblioteca de simulação, né, primitivos aqui, essa biblioteca, vai ser provavelmente o VSource, tá certo? Que aí ele tem os polos positivo e negativo que remetem então a uma tensão positiva e negativa. Peguei esse componente, clicando 2 vezes nele também, eu vou lá para o meu projeto e vou colocar o VSource, ele já vem, como eu falei, com um valor atribuído, né? E 2 resistores. Vou colocar aqui um resistor de 10K, um outro resistor de 10K aqui também, né? Veja que ele já atribui o valor 10K, né? Como eu falei. E pronto. Aqui a gente tem então um circuito, né, com 2 resistores. Vamos supor que o que eu quero agora é simular, né, esse circuito e descobrir se, né, a lei das tensões das malhas é verdadeira. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso utilizar aqui o recurso, né, de utilizar um multímetro em cada um dos componentes simultaneamente. Tá? Na verdade, um multímetro, né, no modo voltímetro. Se vocês olharem aqui nessa aba lateral, né, a gente já passou por alguns dos recursos. Um deles é o Instrument Mode. Tá? Esse daqui, ó, Instrument Mode. Vou deixar o mouse em cima, às vezes ele aparece Probe Mode, Instrument Mode. Se vocês olharem aqui, né, tem alguns instrumentos. O primeiro deles, inclusive, é o osciloscópio, a gente vai falar no próximo vídeo. Mas nesse primeiro momento, a gente vai pegar aqui os voltímetros. Né? O primeiro deles, então, seria o DC Voltímetro. Né? E eu vou medir a tensão, ó, desse jeito aqui. Como é que eu meço a tensão de um dispositivo? Colocando, então, em paralelo com o que eu quero medir a tensão. Veja que desse jeito aqui, né, eu vou ver a tensão em cima da bateria. Eu vou pegar um outro voltímetro, vou girar ele, né, para que ele fique seguindo o mesmo caminho. Veja, ele está na mesma polaridade, né, negativo e positivo. Vou medir a tensão aqui em cima de R1. Tá certo? E vou medir a tensão desse jeito aqui. Tá certo? E seguindo então, girando mais uma vez, voltando aqui até de cabeça para baixo, eu vou medir a tensão aqui no R2 também. Tá certo? Eu nesse momento vou salvar o projeto só para não perder, né? Vou salvar aqui, pode ser até na minha área de trabalho. Vou chamar aqui de circuito. Lembrando que aqui é só porque a gente está fazendo, né, exemplos de aula num projeto real, né? Vocês vão botar esses arquivos em pastas, né, devidamente organizadas, tá certo, pessoal? Então está aqui o circuito 1, se eu simular, olha o que acontece. Então ele tem realmente 1 volt aqui, 0,5 e 0,5. Por que esse sinal de menos aqui? Lógico, né? A soma das tensões da malha tem que ser 0. Então 1 volt mais menos 0,5 mais menos 0,5 igual a 0. Né? Então só a questão aqui da polaridade mesmo. Se eu quiser corrigir, é só inverter a polaridade. Tá certo? Na verdade, não é que só inverter a polaridade, né? Eu preciso fazer da maneira correta de medir, que seria assim, né? Porque desse jeito eu tenho efetivamente, né, a tensão vendo a queda de tensão no resistor, tá certo? Eu vou eliminar isso daqui, simulo, né, só para a gente ver, tá ali 0,5 volts, tá certo? Se eu mudar aqui o valor, né, segundo a lei de Ohm, se eu botar aqui, por exemplo, 30K, ele vai ter uma queda de tensão muito maior do que o anterior ali. Então tem 0,75, tá bem? Então, continuando aqui sobre os instrumentos virtuais, né, a gente viu num primeiro momento, né, como instrumento virtual, o voltímetro DC, né, que é o voltímetro de corrente contínua, DC voltímetro. Nesse momento eu já tirei aqui o voltímetro que ficava, né, sobre o resistor sobre a fonte, né, que mostraria então o tal 1 volt, né, que é da própria fonte. E os valores dos componentes aqui, né, estão com 10 e 20K. Lembrando que como eu estou usando o elemento, né, primitivo resistor, sem palavra reservada específica, eu posso, clicando 2 vezes no componente, mudar o seu valor. Né? Nesse momento eu coloquei então 20K aqui, e o padrão para o R1 está, né, como 10K. Poderia alterar também. Mas o que eu quero ver agora é, além da tensão em cima do R2, eu gostaria de ver a corrente total do circuito. Tá bem? Lembrando que a tensão, pessoal, eu sempre meço em paralelo com a carga. Por quê? Porque quando eu utilizo um voltímetro, né, ou um multímetro no modo voltímetro, ele se comporta como um resistor
de uma resistência tendendo ao infinito, uma resistência muito alta. No multímetro comercial, essa resistência está em torno de 10 mega no mínimo, né? E isso significa o quê? Quando eu coloco ele aqui, ó, apesar de que olhando esse circuito, né, parece que esse componente R2 e esse voltímetro estão em paralelo, e efetivamente estão, esse componente é muito maior. Se a gente for lembrar agora, né, de como que a gente faz, né, o resistor equivalente, né, de dois componentes em paralelo, né, impedância, duas impedâncias em paralelo, lembrando que aqui o voltímetro não importa, alguma corrente deve passar por ele, né, então ele está em paralelo com o resistor. O cálculo sugere, né, sempre quando eu faço ali, né, seria as duas impedâncias multiplicadas, dividido pela soma delas, né, e isso significa o quê? Que o resistor equivalente é sempre menor do que o menor resistor. Essa regra é válida até para a gente ter como prova real, né? Se eu tenho que calcular dois resistores em paralelo, um de 10K e um de 8K, por exemplo, não tem como a resistência equivalente ser menor do que 8K, ser maior, né, do que 8K. Tá? É sempre um pouquinho menor do que o menor resistor. Nesse caso, o que acontece? Eu tenho 20K em paralelo com praticamente infinito. Isso significa que daí a minha resistência equivalente, ou seja, nesse circuito, esse nó aqui é, né, nesse ponto aqui, eu tenho uma impedância de em torno de 20K. Claro, é um pouquinho menor que 20K, mas o paralelo é 20K com 10 mega, então é uma interferência muito pequena. Quanto maior a resistência do voltímetro, menor essa interferência. E como é que eu vejo isso? Se eu clicar duas vezes no voltímetro, ele me diz aqui, ó, qual que é a resistência deste voltímetro, tá, durante a simulação. Ele simula então com 10 mega. Quando a gente tem um multímetro real, essa informação está no manual dele, né, ou na folha de dados. Tá? Como eu falei, é no mínimo 10 mega. Esse aqui está simulando com 100. Tá? Falo isso porque em alguns circuitos em que vocês vão medir tensões muito pequenas, resistências, né, muito altas, né, se a resistência aqui for muito alta, essa resistência de carga em paralelo realmente interfere. Veja, se por um acaso esse resistor não fosse de 20K, mas fosse de 100 mega, haveria interferência. Tá certo? Vamos até mostrar esse exemplo agora. Ó, aqui está 100 mega, correto? Eu vou fazer o seguinte. Observam que aqui está 20K e aqui 10K. Significa que a tensão aqui tem que ser em torno de 2/3 da tensão aqui. Então, 2/3 de 1 volt, né, vai dar em torno de 6,6, 6,7 volts. Vamos ver? Simulando, exatamente, 0,67. Tá certo? Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou pegar esse mesmo circuito e vou mudar aqui para 200 mega. E aqui em cima para 100 mega. Veja, os valores são iguais. A proporção é a mesma. Então, deveria continuar tendo, né, 0,67 aqui. Se eu simulo, a tensão é menor. Por quê? Porque na prática não tem mais 200 mega aqui. Tem 200 em paralelo com 100, né, que é a impedância do próprio instrumento. Então, veja que o instrumento interfere, esse valor aqui. Na simulação, muito fácil. Adiciona alguns zeros aqui e ele fica então com um valor mais adequado. Claro que se adicionar alguns zeros, né, só vale porque esse instrumento virtual, né, me permite fazer isso. Né? Aqui no Proteus ele aceita qualquer valor de resistência de carga, é apenas um parâmetro da equação, né, que é processada no software. Mas num circuito real, né, a gente sempre tem que lembrar, né, desse detalhe, que o voltímetro, em paralelo com resistências, né, maiores do que 10 mega, ele interfere na medição. Tá bom, pessoal? Aqui então eu alterei, até vou cancelar isso daqui, vou voltar para o valor original, né, que é 100 mega, para a gente lembrar desse detalhe, e vamos voltar com todos os parâmetros aqui, para a gente poder continuar o pessoal. Então agora voltando para o nosso projeto original, né, então um resistor de 10K, o chamado R1, né, cujo elemento é um resistor primitivo, de nome resistor, um R2 de mesmas características, exceto pelo fato de ser R2 e ter uma resistência de 20K, e uma fonte V1.
certo? Eu vou até eliminar aqui as conexões do voltímetro para a gente ver o quão simples é o nosso circuito, 2 resistores, né? Vamos supor que a gente queira aumentar aqui o número de resistores. Eu vou pegar mais um resistor aqui, colocar aqui embaixo, aqui, aba resistor, e vou colocar, lembrando que com o sinal de menos do teclado, né, a gente consegue girar o componente. Botei mais um resistor de 10K aqui e vou virar esse componente aqui também para a gente poder ver desse jeito, ó, assim, né? Então temos aqui 2 resistores de 10K. Vou botar mais um resistor só para ter um parâmetro bem legal, que é o seguinte: eu vou colocar aqui um total, né, de 5K, né? Tem 3 resistores de 10K, né, e um resistor de 20K, todos em série, né? Então isso aqui seria o equivalente a 5K. E também vamos mudar aqui a tensão, né? Lembrando, é uma fonte também da biblioteca Primitivo, né? O único parâmetro que eu altero nesta fonte é a tensão. Vou colocar 5 volts nela. Muito bem, do jeito que está aqui, eu vou agora, fechando o circuito aqui, né? Eu vou espaçar um pouco mais esses resistores, tanto esse quanto esse daqui, e descer um pouco mais esse, subir um pouco mais esse, né? Bem espaçado. Por quê? Porque eu vou colocar aqui então todos os voltímetros, aliás, diferentes voltímetros, né, para mostrar então uma das grandes vantagens do Proteus, que é, né, eu conseguir simular, né, num circuito. Vou pegar aqui de novo aba Instrumentos Virtuais Voltímetro DC. Então eu consegui simular no Proteus, né, a condição de que eu teria vários multímetros, né, uma bancada aqui com vários multímetros. Eu poderia fazer essas medições aqui, né, todas paralelamente, né? Então eu não precisaria ficar alternando os meus pontos de medição. Veja que do jeito que eu estou fazendo aqui, eu vou conseguir obter a tensão, né, de todos os multímetros, e todos os voltímetros ao mesmo tempo, e cada um deles apresentará a queda de tensão de um resistor. Olha que interessante, é muito bom a gente explicar esse circuito aqui. O voltímetro DC, voltímetro de corrente contínua, ele mede a tensão, né, entre os seus terminais. É a queda de tensão entre os seus terminais. Então a tensão aqui, ó, desse voltímetro vai ser deste ponto em relação a este, que é, né, efetivamente o resistor de 1K. Esse outro no resistor de 2K e esse no de 3 e assim por diante. Lembrando, né, que cada um deles aqui tem em torno de 100 MΩ, então interferem muito pouco na medição, tá certo? Aquele valor ali que a gente discutiu agora há pouco. Outros parâmetros que a gente pode alterar aqui, né, pessoal? A gente, claro, pode colocar um valor para ele, um ID e um valor, né, como qualquer outro elemento no Proteus. Por que que ele não tem nenhum parâmetro? Porque ele está excluído da PCB, né? Logicamente, ele é um instrumento virtual. Ele é um recurso virtual, né? Não é um componente de prateleira. É um recurso que o Proteus permite que eu utilize nos projetos para simular. Inclusive, se eu for fazer uma placa, né, seguindo esse projeto, né, para uma versão de PCB, esses componentes não aparecerão lá na ferramenta ARES, na ferramenta de elaboração de PCB, de placa de circuito impresso. Tá bem? Então, 100K. Outra coisa importante, né, dependendo da escala, volt seria unidade de volt, né? Eu posso ainda trabalhar com submúltiplos e múltiplos, né? Então ele pode exibir kilovolts, né, na ordem de 1000 volts, e mili ou microvolts, tá bom? Estou medindo alguma coisa, ele está batendo ali, né, no ponto alguma coisa, né, ele tem menos de 1 volt, eu consegui ver que está mexendo só a última casa aqui, eu vou lá e mudo para milivolt. Não foi suficiente ainda, mudo para microvolt. Tá? Se por acaso eu tiver numa escala que ele não consegue exibir aqui, né, então é mais de 1000 volts, né, ou eu estou na escala de microvolts e o valor aqui seria de alguns volts, ele aparece aqui dentro a palavra max, tá? Querendo dizer que estourou a escala, e aí a gente tem que vir aqui e adequar esse valor, tá bem? Bom, eu até posso simular isso, vou pegar um desses então e vou fazer esse exemplo que eu falei agora, vou pegar esse último aqui e vou botar ele em microvolts, só para a gente ver esse max acontecendo, tá? Salvando aqui o projeto, do jeito que ele está, mando simular,
E está ali, ó, max, nesse primeiro, microvolt, e nos demais, os valores corretos. 1, 2, 1 volt. Né? Lembrando que isso aconteceu, vou até alterar o primeiro, né? Para que todos eles exibam o valor correto. Então está aqui, 1 volt, 1, 2, 1. Total de tensão, 5 volts, a mesma da fonte. Né? Então, as tensões das malhas aí sendo somatório igual a zero. Né? E aqui 5K, 5 volts. Esse circuito aqui agora, a gente vai fazer então a verificação, né, segundo a lei de Ohm, de qual é a corrente dele. Né? Se ele tem 5 volts e um total aqui de resistência, né, de 50K, cujas tensões estão representadas aqui em cima de cada resistor, como que a gente verifica a corrente? Bom, pessoal, e da mesma maneira, né, que nós temos então um voltímetro de corrente contínua, né, que, como a gente já viu, mede a tensão, né, a queda de tensão entre seus terminais, ou seja, colocamos ele em paralelo com a carga, a gente pode ter então o amperímetro de corrente contínua, tá, que é o componente aqui de novo, né, aba de instrumentos virtuais, né, aqui, instrumentos, a gente vai pegar ele aqui como DC AM meter, né, de amperímetro. Tá? Esse componente ele fica em série com o nosso circuito. Tá bem? Eu vou até fazer o seguinte, ó, vou Ctrl Z aqui, vou colocar ele aqui em cima, tá? Porque daí, como os terminais dele, né, aqui é o positivo e aqui é o negativo, respeitando aqui o sentido convencional da corrente, né? Então vai haver uma circulação de corrente aqui e ele vai nos apresentar a corrente dele, a corrente do circuito. Bom, considerações sobre o amperímetro, né, que valem também para o componente real, né, o multímetro configurado como amperímetro, ou o próprio instrumento que mede apenas corrente, que seria o amperímetro. Esse instrumento, né, ele precisa ver a corrente que está passando em determinado ponto do circuito, uma determinada malha. Nesse caso, esse amperímetro vai nos mostrar a corrente total aqui. Né? No entanto, né, para a medição de corrente, diferente da tensão, ele fica em série, porque toda a corrente da malha tem que passar por ele. E aí ele tem uma configuração interessante. Né? Se a gente for ver aqui as propriedades dele, o amperímetro não tem aquele valor de resistência de carga. Por quê? Porque o ideal é que o amperímetro se comporte como uma resistência igual a zero. Certo? Por quê? Porque ele estará em série com o circuito. Veja, quando nós estávamos medindo a tensão, o multímetro ficava em paralelo. Né? Então, o voltímetro em paralelo com a minha carga, ele precisa ter uma resistência muito alta para não fazer, né, divisão de corrente, né, e que o seu resistor equivalente não altere. No caso do amperímetro, ele sempre está em série. E ele tem que se comportar, então, como uma resistência muito baixa para não somar resistência ao nosso circuito. Veja, se ele tivesse uma resistência aqui, né, conhecida, né, sei lá, 1K, o que aconteceria? Ao invés de, nesse circuito, né, nós termos 50K em série, nós teríamos 50 e 1. Né? Se somaria o 1K do amperímetro. Por isso que, idealmente, o amperímetro se comporta como um curto-circuito. No Proteus, né, nesse modelo aqui mais simples, ele até mostra, não tem a informação, né, de qual é a resistência. Num componente real, essa resistência está na ordem dos miliohms. Tá? Ele tem sim uma pequena resistência, mas ela é desprezível para a maior parte dos circuitos, porque é muito raro, né, eu ter que medir a corrente de um circuito cuja impedância, né, da malha, né, seja na ordem de miliohms. Né? Então, por isso que ele interfere muito pouco. Tá bem? Então, aqui ele nem permite essa configuração no Proteus. Alguns simuladores, né, se a gente clicar aqui nas propriedades, a gente vai ver qual que é a resistência, né, do amperímetro. Tá certo, pessoal? Bom, uma coisa que ele configura, assim como o anterior, é a escala, né? Se é em quiloamperes, em unidade de ampere, mili ou microampere. Fazendo aqui rapidamente, né, olhando aqui esse circuito, ele tem 5 volts e 50K. Veja, se fosse 5 volts e 5K, pela lei de Ohm, já diria que essa corrente que está passando aqui seria de 1 mA, né? Lei de Ohm direto. No caso aqui, é 50K, então é 0,1 mA. Deve ser em torno de 0,1 mA passando aqui. Então eu já tenho que vir aqui, né, e mudar a minha escala para ou miliamperes ou microamperes. Vamos tentar o microampere, né, porque 0,1 mA é igual a 100 microamperes. Né? Então
deve ser o que ele vai exibir aqui. Botando o amperímetro aqui, a gente já vai conseguir ver esse valor. Está ali, 100 microamperes, cada voltímetro aqui com a sua devida tensão. Certo? Então está aí, o amperímetro sempre em série. Tá certo, pessoal? Enquanto o voltímetro sempre em paralelo. E posso colocar quantos amperímetros e quantos voltímetros eu quiser no meu circuito, desse jeito aqui, para ele simular, então, as diferentes tensões e correntes no meu circuito. Aqui nesse circuito a gente tem um exemplo, né, de como que a gente pode usar esse recurso para analisar diferentes nós e malhas do nosso circuito, né, diferentes tensões e correntes. Olha só, a gente tem aqui então uma configuração, né, daquela mesma fonte de 5 volts. Eu aqui coloquei um paralelo de resistores, né, esse paralelo, né, cada um desses dois pontos do nó, né, tem 2 resistores em série. No final a gente também tem esse paralelo, né, em série com outros 2 resistores. A gente mandar simular isso, né, a gente obtém todos os valores de tensão e corrente, né. Então aqui os 5 volts, se a gente somar, né, a gente vai observar que aqui, por exemplo, ó, entre esses 2 resistores, né, a gente vai ter em torno de 0,42 volts, que é a mesma tensão que a gente obtém do lado de cá, né, 0,42 aqui, né, e essa tensão de 0,42 somada aqui a 1,19 e 2,38 dá o total aqui de 5 volts da malha. A gente também consegue observar então a corrente, né, de 119, que ela sim se divide, né, entre 71,4 e 47,6 aqui, né, nas duas, nesse nó, né, ela se divide então entre as duas malhas, né? Então a gente consegue verificar um circuito bem complexo aí com esse recurso da simulação do Proteus utilizando voltímetros e amperímetros. Então quando a gente fala, né, que o circuito pode ser complexo, né, e a gente pode simular então um circuito complexo utilizando vários instrumentos virtuais, até de maneira paralela, na verdade a gente não está se referindo a esse circuito, né? Se a gente for observar, esse circuito é muito simples. Ele tem uma fonte e 6 resistores, né? Um conjunto série paralelo simples. Até a gente tem aqui este mesmo circuito sem os voltímetros e amperímetros. Veja como ele é bem simples, né? Um circuito que não tem nada de complexo em termos de conexões, né? É claro que essa representação mais poluída acontece porque os amperímetros precisam ficar em série, os voltímetros em paralelo com cada um dos elementos, então fica bem complexo mesmo. Mas a gente tem uma segunda abordagem, né, uma segunda forma de representar esse circuito, que está de observar esse circuito, que é utilizando, gente, os probes, né? O que seriam os probes? A gente viu, né, aqui pelos instrumentos, né, virtuais, que a gente pode colocar efetivamente um voltímetro e um amperímetro aqui no meu circuito, né, como seria a conexão de um instrumento real, né, um amperímetro ali em série, né, aqui nesse ponto, por exemplo, ou um voltímetro em paralelo, vendo exatamente a queda de tensão nesse elemento. Mas se for algo, né, se eu precisar de algo um pouco mais rápido, a gente pode usar esse recurso que está logo em cima dos instrumentos virtuais, né, que é o Probe Mode, né? Então, é o modo de ponteiras. Tá? O que a gente tem aqui? A gente vai ter 3 opções, né, que seria o Voltage, Current e o Tape. A gente vai usar primeiro aqui o tensão e o corrente. Né? E como é que funciona, pessoal? O nosso circuito ele precisa ter, né, uma referência. E agora eu já conectei aqui a referência, né, até posso depois eliminar ela e mostrar como é que eu insiro uma nova referência. Mas o que acontece é que esse Voltage ele vai me mostrar a tensão em relação ao GND. O que significa isso? Olha só, se eu pegar aqui o voltage e colocar aqui, o que ele está medindo? Né? Ele vai medir a queda de tensão entre este ponto e esse. Certo? Se eu colocar aqui, ele vai medir a queda de tensão entre esse ponto e esse. Ele sempre me representa, né? Ele demonstra a queda de tensão entre um ponto e a referência, né, o meu 0 volt aqui, o meu GND. Então, fazendo uma analogia, é como se a ponteira negativa do multímetro, né, ponteira preta, no modo voltímetro, ela ficasse fixa. Nesse caso, ela está fixa no negativo da minha fonte, é o que se convenciona a fazer.
E aí eu vou colocar diferentes pontas positivas, né, em diferentes pontos do meu circuito. Tá? Então, se eu botar aqui, por exemplo, a gente vai obter todas as tensões quando eu simular em cada um desses pontos. Não só tensões, como também correntes, né? Eu posso, diferente do amperímetro instrumento virtual em que eu tenho que abrir o circuito, aqui eu posso simplesmente conectar ele no nó em que eu quero observar. Tá certo? Então agora, né, se eu simular, eu obtenho todos os aqui, né? Então que ele representa todas as tensões e correntes nos pontos, né? As correntes são essas que têm uma seta para a direita, né? Então, por exemplo, aqui ó, 120 microamperes, aqui, né, 4.7 vezes 10 na menos 5, né, seria 47 na menos 6, né, seria 47 micro, né? Então 47 micro aqui, né, negativo porque é uma questão vetorial, né? E aqui 71 micro, né? 47 mais 71 vai dar ali os 120 que está ali em cima, né? E isso em relação à minha referência de GND. As tensões é a mesma coisa. Ó. Nesse ponto aqui, qual que é a tensão? Veja, não tem o símbolo da corrente, aqui é a tensão. 5 volts. Claro, daqui até aqui são os 5 volts da fonte, né? Até esse ponto, 3.57, que é o quê? A queda de tensão deste ponto até esse, né? Se eu fizer uma operação matemática, né, subtrair o 5 de 3.7, eu obtenho a queda de tensão aqui, né? Aqui 2.3, né, que é a queda de tensão deste ponto até esse. E aqui, se eu colocar mais um probe, né, inclusive se eu quiser fazer esse teste, vem aqui em Probe Mode, coloco aqui e eu medir a tensão, vai me obter a tensão de 0 volt, né, porque desse ponto até esse tem 0 volt. Uma coisa importante, pessoal, é lembrar que é sempre em relação ao GND. Então, se eu eliminar o GND ou esquecer de conectar o GND, o meu sistema não sabe qual é a tensão que ele toma como referência. Cada ponto desse pode ter uma referência separada. E aí veja que não faz nenhum sentido, né? 3.8 aqui, 1.48 aqui. Aqui parece que é 0, mas não bate muito bem, dá até uma tensão negativa. Por quê? Porque ele perdeu a referência. Né? Aqui em cima também 1.137, 1.13. Lembre então sempre de fazer isso, né? A gente vem aqui no modo terminal e tem que forçadamente usar o nosso ground, né? Nossa referência de 0 volt. Né? Ele é importante tanto para a simulação, né? Olha como agora funciona. Então esse componentezinho é importante tanto para a simulação, que vocês viram agora, né? A simulação usando os probes, quanto para a elaboração do esquemático, né? A gente vai ver mais à frente, para esquemático e layout, né? Para fazer uma placa, porque ele permite a gente fazer malha de terra e ter uma boa referência para ela. Enfim, sempre é importante a gente usar a nossa referência de 0 volt, o nosso GND, tá certo? Então aqui vocês aprenderam a utilizar os dois principais modos de obtermos tensões e correntes, ou seja, fazer uma análise de circuito em corrente contínua, por enquanto corrente contínua, né? Circuitos invariantes no tempo, né? Um circuito de corrente contínua utilizando então a simulação do Proteus. Né? Então a gente aprendeu aqui a ver as tensões e correntes em diferentes pontos, usando instrumentos virtuais, né? Que, lembrando, né? Os voltímetros e amperímetros de corrente contínua, DC, né? Direct Current, e também os probes. Né? Aqui não faz distinção se é corrente contínua ou alternada. Tá? A gente já deu para ver aqui, né, que nos instrumentos virtuais tem um tal de AC, voltímetro e amperímetro, enquanto aqui, que já dá uma ideia, né, de que a gente provavelmente, né, vai ter instrumentos, ter como medir corrente alternada, e no probe não é exatamente aqui que a gente habilita isso, mas sim a gente pode ver sinais de corrente alternada, a gente pode ver sinais variantes no tempo, utilizando também os probes. Esse fica então o material para a gente ver num próximo vídeo, né, junto ali com algum conteúdo teórico envolvendo componentes não lineares ou componentes variantes no tempo.